Bom dia para você que já sintonizou o seu televisor aqui no programa Diário Espiritual. Vamos meditar, vamos rezar a palavra de Deus. E nesse início de programa eu desejo que a paz e a alegria de Cristo esteja com você e toda a sua família, que o Espírito Santo conduza sempre as suas ações para que você seja sempre bem-sucedido. E vamos mais uma vez conhecer o santo que a igreja celebra no dia de hoje, na Santa Liturgia. Então vamos conhecer a vida de São Vital. São Vital, movido pelo Espírito Santo. São Vital vivia o refúgio em Cristo Jesus na oração e na penitência. Quanto mais alguém se refugia em Deus, sendo monge ou não, vai criando um coração cada vez mais dilatado pelo amor do Senhor. Por isso, vai se tornando pessoa de compaixão, que não julga, não condena, mas vai ao encontro do outro para ser sinal de Deus. O santo buscava, num período do seu dia, arrecadar fundos e depois, à noite, ia ao encontro das prostitutas e oferecia o dobro em dinheiro apenas pela atenção delas. Ele anunciava Jesus Cristo, como em Lucas 15, quando o apóstolo ele demonstra um coração de Deus, como o do pastor que é capaz de deixar 99 ovelhas para ir ao encontro daquela que se desgarrou. São Vital, testemunho da misericórdia que nos converte. Converteu muitas mulheres ao ponto delas o ajudarem. Por isso, São Vital chamava a atenção para a conversão e, ao mesmo tempo, para o dia do juízo. São Vital, rogai por nós. Belo exemplo da vida de São Vital, como nós acabamos de ouvir nessa breve biografia dele. Ele que não guardava rancor, ele tinha um coração dilatado sempre para ajudar as pessoas e as mais necessitadas. Como nós vimos, ele pedia dinheiro para ajudar as prostitutas, para resgatá-las daquela vida, para tirar daquela vida de sofrimento. E ele não fugia dessas pessoas, mas ele se aproximava. Ou seja, ele era parecido com Jesus. Jesus, quando ele veio, ele não ficou só com aqueles que eram santos, que eram os perfeitos, mas pelo contrário, Jesus foi atrás dos imperfeitos, como ele próprio disse. Os sadios não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. E por isso que ele andava entre os pecadores, entre muitas pessoas necessitadas da sua presença. E aqui nós vemos também São Vital, a exemplo de Jesus, tinha esse coração, essa sensibilidade para ajudar essas pessoas a saírem dessa situação de pecado. E aí, com certeza, essas mulheres também começaram a ajudar na sua missão. Que nós, então, possamos não assim fugir das situações, das dificuldades, das limitações, mas pelo contrário, como Jesus e também como o santo que nós celebramos hoje, possamos enxergar em cada pessoa, principalmente nos mais fracos, nos mais desvalidos, essa necessidade de sempre anunciar a salvação, de sempre anunciar esse evangelho que deseja a vida em abundância para todos nós. São Vital, rogai por nós. A palavra do Senhor se manifesta como salvação. Ouçamos qual é a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E o evangelho que nós vamos meditar é Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Aconteceu que estava numa cidade, e havia aí um homem leproso. E vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus, recomendando-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova para a tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nós vemos Jesus realizando a cura de um leproso. E por isso a fama de Jesus ia se espalhando, ia crescendo cada vez mais, porque este homem que foi curado, ele não ficou calado, como Jesus pediu, mas ele começou a divulgar muito o fato.
Então voltemos um pouco na palavra de Deus. Nós vemos Jesus passar e o leproso, percebendo que era Jesus, caiu aos pés do Senhor e pediu: se queres, tenha o poder de curar-me. E Jesus disse: eu quero, fica curado. Imediatamente aquele homem fica curado e Jesus pede para que ele vá se apresentar ao sacerdote e oferecer aquilo que a lei dizia para provar que ele estava realmente curado. Aquele homem foi e fez o que Jesus pediu, mas com certeza falou muito a respeito do milagre, daquilo que havia acontecido com Jesus. E aí, com certeza, a fama de Jesus foi se espalhando, porque muitas pessoas foram atrás de Jesus. Mas Jesus não queria ser apenas aquele que cura o nosso corpo, cura só o físico, mas o grande desejo de Jesus, a grande missão de Jesus é pregar a conversão e curar e sanar todo tipo de mal da alma de cada um de nós. Mas para isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos desejar verdadeiramente mudar a vida de cada um de nós segundo aos critérios do nosso Deus. Muitas das vezes, nós olhando para essa realidade da palavra de Deus, nós vemos também que precisamos perceber que o pecado também é uma grande lepra que contamina a vida de cada um de nós. Nós que muitas das vezes manifestamos assim inveja, rancor, orgulho, egoísmo, esses são as lepras também da alma que nós precisamos ir até Jesus, cair aos seus pés e implorar para que nós não deixemos que esse pecado, que essa doença da alma contagie, contamine a cada um de nós. E com certeza Jesus vai dizer: eu quero, fica curado. Então nós precisamos ter a experiência de Jesus, como esse leproso no evangelho de hoje fez essa experiência com Jesus e teve a sua vida transformada. E com certeza depois que ele foi curado, ele passou a seguir Jesus. Que também nós, ao percebermos a cura, ao percebermos a transformação, que nós sejamos verdadeiros anunciadores da palavra. Como esse foi, que ele contou tanto o fato que muitas pessoas vieram até Jesus também para serem curadas, também para terem as vidas transformadas. Que você também, ao perceber a graça de Deus transformadora na sua vida, que você possa divulgar, que você possa espalhar, que com certeza Deus deseja transformar a vida de cada um de nós e deseja contar com a nossa ajuda. Que você seja instrumento dessa palavra de Deus, para testemunhar e atrair mais pessoas para, assim, tirar a grande lepra do mundo que é o pecado. É para isso que Jesus encarnou, para isso que nós celebramos o Natal há poucos dias, ou seja, celebrando a vinda desse Deus que deseja de nos curar de todas as enfermidades, principalmente curar as nossas enfermidades espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa manhã de sexta-feira, vamos consagrar a nossa vida, mais uma vez, a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meu irmão, minha irmã,
Nesse momento eu desejo abençoar essa água que você preparou aí desde o início do nosso programa e que essa água abençoada, você utilizando, tomando dessa água ou aspergindo na sua casa, com certeza ela é um sinal da graça de Deus no meio da sua família, que você possa também assim perceber que esta água benta e toda essa vida espiritual que você leva te conduz a aproximar cada vez mais da santa palavra de Deus e colocar em prática isto que o Senhor pede a cada um de nós. Então vamos abençoar essa água para você sentir a presença desse Deus que te ama, que te conduz a esse evangelho e colocá-lo em prática na sua vida. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Sábado, Santa Missa na Capela Bom Jesus às 18 horas. Às 19h30, Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, Missa na Matriz, às 7 horas da manhã e às 19h30. Estamos chegando ao final de mais uma semana e também desta edição do nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua presença aqui hoje e também a você que nos acompanhou desde segunda-feira até o dia de hoje. Nós meditamos a palavra de Deus. Eu espero que você tenha crescido e animado um pouco mais na sua vida espiritual. Estamos nos aproximando do final de semana, por isso, antes de chegar lá, eu quero abençoar a sua vida para que você possa ir se preparando para viver santamente esse final de semana e te aguardo na segunda-feira aqui com o nosso programa Diário Espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.